Ó terras distantes, montanhas sem fim, escutem a voz que chama assim. Redenção, redenção, o preço foi pago na cruz. Redenção, redenção, a vida renasce em Jesus. Rios sagrados correm ao mar, levam a história pra quem escutar. Na pedra fria a marca ficou, a tumba vazia, a morte calou. Ó céus gloriosos, estrelas a brilhar, Cantem o nome que vem nos salvar. redenção, redenção, o preço foi pago na cruz. Redenção, redenção, a vida renasce em Jesus. Magendo adurejo que corta chão, caneio em cristã de oração. Brisparto acertão, eu vou cantar a força e a meadra do cantar. A face adorada de Jesus verei, como a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser do servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, como a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta a governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, como a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer,
Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com magre amada no céu estarei. Na mansão dourada e luz vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Fervente clamor sou o brado do rei. Flechas cortam o ar, mas em ti não temerei. Quando o aço bater contra o escudo do irmão, quando a noite vier me puxar pro chão, minha voz vai subir como flecha ao céu. Minha alma em ardor, meu joelho é meu troféu. Onde estás, ó Senhor? No fragor da pressão, no estrondo da dor, Me envolve tua mão em fervente oração, grito em plena batalha. Tua cruz é meu estandarte, tua palavra minha espada. Em fervente oração, nada pode nos calar. Quando o inferno ruge alto, mais alto eu vou clamar. Quando o medo sussurra que é tempo de fugir, quando o sangue no chão quiser me confundir, eu recordo o madeiro, o rugir da tua voz. Se o mundo me cerque inteiro, tu lutas dentro de nós. Onde estás, meu Senhor? No rolar dos trovões, no silêncio do terror, Tu marchas à frente dos teus. em fervente oração, grito em plena batalha. Tua cruz é meu estandarte, tua palavra minha espada. Em fervente oração, nada pode nos calar. Quando o inferno ruge alto, mais alto eu vou clamar. Quem ficará de pé Quando o fogo provar, eu não vou recuar, ele vem me guardar. quem ousará tocar no exército da fé? Nos joelhos eu alé. Mulher, mulher. Nos joelhos eu alê. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio.
Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifat e Togarma. e os filhos de Javan, Elisa, Tarsis, Kitim e Dodani. por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as nações. E os filhos de Canaã, Cush, Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush, Seba, Havila, Sabetá, Ramá e Sabtecá. e os filhos de Raamã. E Cush gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. daquela terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Reobote e Calá. E Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patuzim, Casluim. E Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu, E ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu. e ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, mais Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Também a Sem, pai de todos os filhos de Eber, e irmão de Jafé, o maior, nasceram filhos. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxad, Lud, Arã. E os filhos de Arã, Uzu, Jeter e Má. e Arfaxad gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. E Jotã gerou a Almodá, Selefi, Azar, Mavejera, Adorão, Uzal, Tigla, Obal, Abimael, Sabá. Ofir, Avilá e Jobabe, todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Nas terras altas ergueu-se o som, Abrão partiu com sua visão. Do Egito saiu, ao sul voltou, com prata e ouro o céu abençoou. Nas tendas o vento sussurra, caminhos na poeira
fronteira segura. Oh, terra de Canaã, oh, promessa a caminhar. A poeira dança ao sol, o destino a revelar. E Lot, o sobrinho, ao seu lado ia, com gado e tendas riqueza crescia. Mas entre os pastores nasceu divisão, a terra estreita para a multidão. Não haja contenda, Ló querido, escolha o caminho, eu sigo unido. Oh, terra de Canaã, oh, promessa a caminhar. A poeira dança ao sol, o destino a revelar. Rafael era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Kedorlaomer era rei de Elão e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Amá, Semeber de Zeboim, contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refães em Asterot Arnaim, os Uzins em Han, os Emins em Savekiriataim, nas montanhas de Seir, perseguindo-os até o Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Emispati. Eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Amá, de Zeboim, de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento, os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamre. O amorreu Mamre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão.
ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro. Reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continua a persegui-los até Roba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no Vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Manri, podem ficar com a parte dele. Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me deste filhos e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão pra fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor.
Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, Disse Abrão: como posso ter certeza de que esta terra será minha? o Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades, uma em frente à outra, em 2 fileiras. porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu no sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado, irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltaram para cá. Pois eu não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. E assim ela lhe deu Agar pra ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão tava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. E Sarai disse a Abrão: por sua culpa Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu:
faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, O Deus que vê. isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: Será verdade que eu vi aquilo que me vê? é por isso que esse poço, que fica entre Cádiz e Bered, é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. A plantação no Éden, na leste assim se deu, onde o Senhor Deus, o homem que formara pôs, da terra fez brotar árvores belas de se ver, e o fruto bom pra comer ali fez aparecer. No centro a árvore da vida e o saber do mal e bem, a regar o jardim, o rio de Éden provém, que a dividir-se em 4 braços logo se tornou o Pison, o Jão, o Tigre e o Eufrates, que o Senhor traçou. O ouro daquela terra boa ele é, se conta com o bélio e a pedra de ônix que a terra aponta. E o homem então tomou no jardim do Éden o pôs, pra o lavrar e o guardar, conforme a ordem após. De toda árvore no jardim livremente comerás, mas do saber do bem e mal não tocarás jamais, porque o dia em que dela comeres morrerás sem mais. A palavra de Deus, o limite que se faz. Não é bom que o homem esteja sozinho, disse o Criador. Farei pra ele auxílio idôneo com meu amor. Formava Deus da terra feras, do campo aves do céu. Ao homem as trouxe pra ver que nome ele lhes deu. E Adão deu nome a todo gado e a toda ave que voou. Aos animais do campo o nome que ele traçou. Mas
para o homem não se achava auxílio semelhante, e o Senhor Deus o fez cair em sono profundo e constante. Tomou-lhe uma das costelas e a carne cerrou em seu lugar, e da costela que tomou a mulher foi forma, e a trouxe a Adão, que falou com a voz da razão: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então será chamada varoa, pois do varão foi tirada, enfim, o mistério de Deus, o princípio para mim. Por isso deixará o homem o pai e a sua mãe, e se unirá a sua esposa, e serão os dois um só também. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam como Deus o quer. Não é bom que o homem esteja sozinho, disse o Criador. Farei pra ele auxílio idôneo com meu amor. Formava Deus da terra feras do campo, aves do céu. Ao homem as trouxe pra ver que nome ele lhes deu. E Adão deu nome a todo gado e a toda ave que voou. Aos animais do campo o nome que ele traçou. No Éden, a paz, a união, o louvor antes que a sombra viesse, e o engano e a dor. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os viventes, e de todo o gado que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas serenaram. Cerraram-se as fontes do abismo, e as janelas do céu se fecharam, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram da terra continuamente voltando ao fim de 150 dias. As águas minguarão. Gênesis 8, Cordeiro da paz, pacto eterno, a promessa se refaz. Terra renascida, um novo porvir, o lamento cessa, o tempo de florir. E a arca repousou no 7º mês, a 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas foram minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abrindo Noé a janela da arca que tinha feito, soltou um corvo que saiu voando e tornando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Gênesis 8, Cordeiro da paz, pacto eterno, a promessa se refaz. Terra renascida, um novo porvir, o lamento cessa, o tempo de florir.
se as águas tinham diminuído de sobre a face da terra, mas a pomba não achou repouso para o seu pé e tornou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e a tomou e a recolheu consigo na arca. Então esperou ainda outros 7 dias e tornou a soltar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis uma folha de oliveira arrancada em seu bico. Assim soube Noé que as águas haviam minguado de sobre a terra. Não esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba. E ela não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Noé tirou a cobertura da arca e olhou, E eis que a face da terra estava enxuta. Gênesis 8, Cordeiro da Paz, pacto eterno, a promessa se refaz. Terra renascida, o novo porvir, o lamento cessa, o tempo de florir. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo.